Programa Vida e Saúde começando mais uma vez por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é aquele momento do dia em que você pode parar para pensar ou vai pensando enquanto vai fazendo as coisas por aí, mas vai pensar na sua saúde, como é que você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. E o assunto de hoje tem a ver com a nossa boca. Você sente aí uma pressão, uma tensão diária na mandíbula? Bom, algumas dessas tensões podem causar dores como o bruxismo, que acontece de maneira involuntária, ou seja, sem que a gente queira. E para isso, a gente vai conversar um pouquinho mais, para conversar um pouquinho mais, entender sobre esse assunto, a gente recebe aqui a doutora Patrícia Almeida, que vai responder várias das nossas dúvidas sobre esse assunto. Hoje também é dia de Claramente por aqui com o Dr. César Vasconcelos, comentando sobre o impacto das tecnologias industriais na saúde dos trabalhadores. É um assunto importante e atual. E ainda hoje tem receita, uma deliciosa receita de creme saudável de chocolate, não perde não. Mas eu começo esse programa, claro, trazendo para você mais uma meditação, uma frase, um verso da Bíblia. Hoje a gente escolheu a meditação Tim, e que traz aqui o verso de 1 João 5, verso 3. Olha, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, diz aqui esse verso da Bíblia. Talvez, não sei se você já tinha parado para pensar nesse verso, já tinha lido ele isoladamente, mas talvez lei não combina com facilidade e com amor na sua cabeça. Eu queria que você tentasse entender como é que Deus funciona. As leis dele são proteção, são uma reflexão do caráter dele, que é amor. Então, pensa com carinho da próxima vez que você se deparar com alguma coisa que está difícil aí para você e tenta olhar por trás daquela regra, daquela lei, que você vai ver o amor, o cuidado e o carinho de Deus para com você, tá bom? É Vida e Saúde começando, a gente vai ali, volta já, você vai saber tudo sobre o bruxismo aqui. Até já! Muito bem, estamos aqui com o nosso Vida e Saúde hoje falando sobre saúde bucal, mas esse problema de saúde pode afetar, quem sabe, o corpo inteiro. Como assim, Teru? Hoje a gente vai falar sobre bruxismo aqui. Esse nome é feio, assusta, mas o problema é real e está atrapalhando a rotina de muita gente. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou ela, que é parceira já do Vida e Saúde, doutora Patrícia Almeida. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Peru, tudo bem? Obrigada. Obrigada por estar aqui falando sobre esse assunto importante. Isso mesmo. Eu sou vítima do bruxismo. Pois é. Então, eu senti na pele vários estragos que esse apertamento nos dentes pode trazer. Mas eu queria que você explicasse para o pessoal de casa, mais tecnicamente, o que é o bruxismo, doutora? Bom, primeiramente, tudo bem, gente? Vamos lá, vamos começar daquilo que você acabou de dizer. Por que ele chama bruxismo, né? Nome feio. Que nome feio! Porque antigamente, lá um pouquinho mais para trás, como o bruxismo ele deixa o dente um pouquinho mais curtinho, as pessoas foram ficando com aquele dente muito pretinho, muito escuro e curtinho, parecido com um dente de bruxa. Então, lá na Idade Média, eles começaram a chamar de bruxismo. O que é hoje... uma doença antiga. Exatamente, é uma doença muito antiga. Por isso que vem o nome de bruxismo, por conta do jeito que ele deixa os dentes. Primeiro ele diminui o tamanho, depois ele vai ficando mais escuro, porque ele vai perdendo a vitalidade. Por isso que ele vai ficando tão feio em casos mais graves. A gente tem uma ilustração aqui que eu quero te chamar para ficar aqui comigo, doutora. Que mostra um pouquinho dos efeitos do bruxismo. Exatamente. Pode chegar aqui, exatamente. nos dentes. Exatamente. Aqui até que não tá pretinho, não tá branquinho, porque agora a gente tem as pastas de dente clareadoras. Exato, e a gente tem alguns métodos para isso não acontecer tanto. Mas, se a gente observar direitinho aqui, ó, nessa imagem, olha como o dente ele é compridinho normalmente, uma pessoa que não tem bruxismo. No caso que um paciente ele apresenta o bruxismo, ele começa a desenvolver, ele vai vendo a diminuição desses dentes. Não necessariamente eles são alinhadinhos assim, ó. A diminuição é certinha em todos os dentes. Tá. O que pode acontecer, gente? Acontece
que um dente diminui mais que o outro. E aí você não vai notando isso tão claramente na sua vida. Então, na sua cabeça, você não tem bruxismo. Mas aqui, ó, se um paciente não for tratado, quando ele apresenta esse quadro aqui, ele vai chegar naquele caso que o dente vai ficar curtinho, ele vai ficar escuro. Por que o dente fica escuro? Porque vai se desgastando, desgasta o esmalte, desgasta a dentina e chega no coraçãozinho dele. Quando chega no coração dele, ele vai ficando, ele perde a vitalidade. Como se fosse um canal? Exato. Porque ele já ficou tão fragilizado que o canal dele, que é o coraçãozinho dele, que alimenta ele acaba sendo judiado ali, machucado. Entendi. E aí ele perde a vitalidade. Ele perdendo a vitalidade, o dente vai ficando escuro, marrom e cinza. Agora sim, ela tá com uma imagem aqui, a gente tá com uma imagem aqui mostrando um perfil, um lado da boca normal e o outro não. Mas esse desgaste poderia estar acontecendo em toda a parte superior, em toda a parte inferior, ou só parcialmente aqui em alguns dentes, não poderia? Ele pode acontecer. O que a gente vê muito, tá? E que o paciente acha que não é bruxismo, mas é, viu, gente? É assim, ó. Normalmente ele começa a ver esses dentinhos de baixo aqui, que são os incisivos inferiores que a gente chama, tem nome. Os incisivos inferiores, eles vão ficando com uma pontinha escura bem no meio dele. Exatamente assim, bem aqui. E aí já é um primeiro sinal que você tem bruxismo. Quando o paciente fala assim, nossa, todos os meus dentes estão certinhos, mas esses aqui de baixo está acontecendo isso. Começa a acontecer aqui. Tem outros casos que o paciente começa a diminuir um dente só. Entendi. Que na hora que ele vai fazer o bruxismo, ele tem uma maloclusão instalada ali, e aí na hora que ele vai fazer esse movimento, só um dente toca. E aí ele desgasta só aquele. Certo. Então não necessariamente vai ser todos de uma vez. Tá, além dos dentes, o que mais pode ser prejudicado na boca? A gente tem uma outra imagem aqui que vai mostrar uma boca aparentemente normal, mas se a gente vai mais a fundo... Exato, se você olhar bem lá no fundo, prestar atenção nessa imagem aqui, a gente tem uma lesão aqui no fundo, tá? Por que essa lesão acontece, gente? Acontece quando você tá mordendo a sua boca ou fazendo um apertamento, você morde a bochecha. Tá? Então aqui as laterais podem entrar. Exato. Quando você está mordendo a bochecha, você acaba criando uma lesão. Em alguns casos ela fica bem vermelha, né? E tem outros casos que são mais leves, que são quando todos os dentes tocam juntos, ela cria uma lesão branquinha, que é uma linha que a gente chama linha alba. Certo. Você morde ela inteirinha aqui, tá? Então em casos mais graves isso aqui acontece, que é no fundo da boca. Em casos um pouco mais leve, acontece uma linha branca, de fora a fora, do sulco aqui até lá no fundo. A gente tem um modelo aqui que eu acho que é legal mostrar como é que acontece esse bruxismo, porque talvez quando a gente fala apertamento, quem não tem bruxismo está entendendo que só acontece isso aqui, né, doutora? Mas pode haver um movimento... Sim. O que acontece? Vamos lá. Existem dois problemas aqui quando a gente fala em bruxismo e apertamento, pessoal. Quando a gente fala em apertamento, é exatamente isso aqui acontecendo. Mas não é uma coisa que é funcional. O músculo que faz o fechamento da boca, ele está muito mais forte. Ele está trabalhando muito mais. Então, ele faz com que a carga do dente superior vá para o dente de baixo extremamente mais forte. E aí você acaba fragilizando esses dentes. Quando a gente fala em bruxismo, é essa carga associada a movimentos para frente, para trás, para o lado e para o outro, tá? Então, a gente tem, além Você potencializa esse apertamento, porque você está com uma carga ali em atrito. Exatamente, a gente potencializa isso e para piorar, né? O dente da gente, ele foi feito exatamente para triturar. Só que quando você faz esse movimento para frente, para trás, para o lado e para o outro, que ele não é funcional, ele sai da sua funcionalidade, ele acaba desgastando os dentes e acaba triturando o que não era para acontecer. Ele acaba tirando essas pontinhas aqui do dente, tá? E deixando aquele dente mais reto que a gente viu ali. Então ele vai deixar aquele dente mais limado, aquela coisa que não é nem bonito, né? Porque o dente ele tem essas diferenças justamente por funcionalidade. Um é para rasgar, o outro é para cortar. E esse é para triturar, exatamente. Então, quando o dente é muito retinho, é um sinal que o paciente tem o bruxismo e aí ele acaba perdendo a função dele. O canino, que é esse dente que a gente fala presa, né? Que é o dente do vampiro, ele
ele é um dente que foi feito para rasgar o alimento junto com os dentes anteriores. Quando você tem um bruxismo, ele é um dos primeiros que ficam retinho, porque ele faz isso aqui, ó. E aí é onde ele perde essa pontinha aqui, ó. Tá? Então, esse é o problema do bruxismo. De vez em quando, ele acontece tão sutilmente na boca do paciente que ele não nota que ele está com dor, ele vai notar quando ele vê uma foto e ele fala, nossa, o meu dente está tão diferente de hoje. Tá. O que acontecia? O que está tendo de diferente? Ele sabe que tem alguma coisa diferente ali, mas ele não consegue ter a percepção que é o dente dele que diminuiu de tamanho. Um outro fator interessante sobre o bruxismo é que ele pode acontecer, por exemplo, à noite, quando a gente perde a consciência, né? A gente está, teoricamente, relaxando, mas fazendo esse trabalho de tensão aí. Mas tem bruxismo que acontece durante o dia também, não tem? Sim, tem um apertamento de vigília, que ele é muito mais difícil de tratar, gente. Por que eu estou falando isso? Quando a gente tem um apertamento noturno, a gente pode usar uma plaquinha que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Quando a gente tem um apertamento e um bruxismo de vigília, que é aquele bruxismo que você está fazendo seu trabalho e você está assim, ó. Ou você não está se dando conta e isso aqui tá trabalhando. Você está tranquilo fazendo seu serviço. E a nossa mandíbula é um dos músculos, é um dos mais poderosos aqui que a gente tem, né? Exatamente. Esse caso é o mais difícil de tratar. Como que a gente consegue tratar esse caso? Ele é um caso mais complexo. Então, envolve aí atividade física, envolve você ter uma vida menos estressada. Tem alguns casos mais graves ainda que a gente acaba pedindo para o paciente colocar tipo um despertadorzinho a cada 1 hora que lembra ele de desencostar os dentes. Ajuda bastante, viu, gente? Um lembrete. Um lembrete. Lembra que você não pode ficar assim. Lembra que você não precisa de ficar fazendo força. Certo. Sempre. Isso. Doutora, chegou uma interação que eu quero trazer na tela aqui, que tem a ver com esse assunto que a gente está tratando aqui. A Kátia Nunes está dizendo o seguinte, olha, às vezes percebo durante o dia que estou apertando meus dentes e quando percebo é porque o meu maxilar já está doendo. Isso seria um tipo de bruxismo? Acho que ela foi bebendo suas palavras enquanto isso aqui chegou. Exatamente. Na verdade, no caso dela né? Vigília. Na verdade, é um bruxismo, um apertamento de vigília. O que acontece nesse caso? Que o paciente já nota que está com dor. Pode ser um caso isolado. Se isso for um caso que acontece todos os dias com você, você vai ter que ir correndo atrás de um profissional para fazer o tratamento. Se foi um caso isolado, por exemplo, hoje você teve um dia mais agitado, um dia mais estressado e você viu que você estava mais tensa e isso aconteceu. Ok, mas se você notar que isso é frequente, hoje, amanhã, depois, aí a gente tem que procurar um tratamento. Até porque, Kátia e todo mundo que está acompanhando a gente, existem outros sintomas que podem indicar o bruxismo. Talvez você esteja acordando cansado, talvez você esteja sentindo alguns desconfortos que indiquem o bruxismo, mas você ainda não fez essa relação. Então, olha, vem para cá porque agora é hora de pensar em outros problemas que estão indicando o bruxismo para você correr e buscar ajuda. Doutora, olha esse aqui, vou começar já logo com um polêmico. A gente não faz ideia de que o bruxismo possa estar trazendo também um zumbido no ouvido. Qual é a relação? Na verdade, é assim, ó. Aqui a gente tem três problemas associados, né? Vamos supor que o paciente já está com zumbido no ouvido. Vamos procurar porque ele tem uma maloclusão instalada. O que é isso, doutora? Essa nossa articulação é uma articulação muito complexa. Então, se ela não estiver funcionando direitinho, ela pode estar causando aqueles estalos, sabe aquele zumbidinho no ouvido? Isso vai acontecendo. O que acontece? Quando você tem esse zumbido no ouvido, provavelmente, se você não tem um bruxismo, você está começando a adquirir ele. Entendi. Tá? Você já tem um problema de articulação, você tem um zumbido no ouvido, daqui a pouco você vai começar a sentir uma dorzinha no maxilar, na mandíbula, porque é uma disfunção já dessa região que está afetando o ouvido. Está muito próximo do ouvido. Então, ali você consegue saber que, assim, tem um zumbido no ouvido? Vai no dentista, dá uma olhadinha que pode ser um problema de articulação e bruxismo. A gente vai falar mais sobre o tratamento e o cuidado disso já, mas eu acho que é importante falar, qualquer dentista pode ajudar alguém com bruxismo ou tem que ser um dentista com alguma especialidade, doutora? Na verdade, é assim,
quando você sai da faculdade, você já aprendeu todas essas matérias, então você está apto a diagnosticar que o paciente tem isso, né? Lógico que com o passar da sua carreira, tem gente que vai vai fazer estética. A prática acaba afunilando para outra coisa, Exatamente, né? mas quando o profissional, você olha ali nas redes dele, você vê que ele já trata isso, é melhor. Porque tem algumas coisas que a gente nota que o paciente nem se dá conta que pode ser um gatilho para o bruxismo. Bacana, bacana. Então já vai guardando essa informação aí, ó. Outro incômodo que pode estar associado ao bruxismo e você nem percebeu. Você sente estalos ao abrir e fechar a boca? Vai lá morder um sanduíche, tec. Sim. A gente ouve esse estalo, as pessoas ao nosso redor ouvem também. Ouve, o pior que ouve, gente. E eu vou te falar que dá uma agonia imensa quando você escuta o estalo da outra pessoa. Mas isso acontece. Quando você tem um bruxismo que está ali há anos, que você já tinha uma lesão na articulação, você não tratou, isso aqui vai ficando mais grave, tá? Esse estalo vai ficando mais grave. E aí, chegando nesse quadro aqui, ó, a gente, na maioria das vezes, a gente tem que fazer um tratamento um pouquinho mais agressivo, mais invasivo, que pode ser cirúrgico. Olha aí, então não vamos deixar chegar nesse nível. Tem mais outro incômodo aqui que pode estar associado ao bruxismo, a dor nos músculos da boca e do rosto. Esse é o mais comum. A pessoa acorda cansada, às vezes ela não consegue nem identificar exatamente onde está doendo, mas ela acorda já porque o corpo estava trabalhando à noite. Sim. Quando você tem dor muscular no rosto e não vou dizer nem só no rosto, viu, gente? Eu vou dizer aqui no pescoço. Eu vou trazer para cá então, ó. Então, rosto, boca e também, olha, dor nas articulações da mandíbula, doutora. Você pode ter um problema de bruxismo aí associado. Muito provável. Por quê? Você acordou de manhã, parece que era para você dormir, descansar e acordar bem. Acordou com dor de cabeça, dor exatamente aqui nessa região. Você acordou. Outra coisa que a gente não fala muito você acordou com a língua marcadinha. Ou você acordou que você mordeu a língua. A língua marcada? A língua marcada. Aqui seria na lateral? Aqui? Na lateral. Quando você marca a língua na lateral, você tem um bruxismo ou um apertamento. Você tem um apertamento e quando você tem um bruxismo, você pode morder ela. Você acorda com ela mordida. Aí você fala assim, nossa, o que aconteceu? Pode ser um bruxismo aí. Então aí você tem que ir no dentista para ele falar assim, ele vai associar. Seu dente tá gasto? Você tá sentindo dor? Aquela língua lá que a gente mostrou também tá. Isso, olha ela ali marcada. Pode mostrar, doutora, olha aqui, vai ela lá. marcada, ó. Tá vendo? Que a língua não foi feita para ser assim, né, gente? A língua foi feita para ela ser redondinha, bonitinha, porque tem várias papilas aqui que são importantes. Então, quando a gente faz essa sucção à noite, esse apertamento, a gente acaba prejudicando não só o dente, mas a língua também, porque tem várias papilas que estão aqui que são super importantes. Olha que interessante, gente. Coisas que a gente nem imagina, né? Exatamente isso, exatamente essa fotinha. Olha, quanta coisa pode ter, então, assim, relacionado a esse bruxismo. E eu acho que esse aqui também é um sintoma bastante... É comum. É comum e pode ser de tantos outros problemas que a gente acaba não associando ao bruxismo, doutora. Na verdade, a dor de cabeça, ela tá na vida... Específico, né? Olha, ela tá na vida de quem tem bruxismo, infelizmente, de várias outras doenças, tá? Mas tem uma dor específica em alguma região da cabeça? Você falou que dói aqui. A dor de cabeça do bruxismo, ela é exatamente aqui, ó. Aqui a gente tem um músculo chamado temporal, gente, que é esse músculo aqui, ó. Então, a dor de cabeça do bruxismo, ela é uma dor de cabeça tensional. Como que é uma dor de cabeça tensional, pessoal? É uma dor de cabeça que, além dela pegar aqui, ela pega isso aqui inteiro. O músculo da gente é como se fosse essa minha mão aqui. Então, ele fica assim, ó. Então, um tá ligado no outro, que tá ligado no outro, que tá ligado nesse. Então, você vai mordendo, vai ficando duro, vai puxando todo mundo para baixo. Olha só. Então, é uma sensação de tensão mesmo. Isso é uma coisa que você vai ter durante o dia e você vai acordar pior de manhã. Tá. Tá? Não sei se a gente tem mais algum aqui. Olha aqui, desgaste e sensibilidade dos dentes. Ocorre também a retração da gengiva? Pode ocorrer ou não? Pode ocorrer, mas esse quadro aqui é mais comum.
Quando a gente tem um desgaste, uma sensibilidade nos dentes, quando a gente está chegando naquela fotinha. Vamos colocar a primeira tela lá que ela mostrou, fotinha. então? Porque a gente consegue ver bem o desgaste, o desnível aí, olha. Quando a gente tem a sensibilidade nos dentes, pessoal, é quando isso aqui acontece, ó. O dente da gente, ele é formado pelo esmalte, que ele é muito mais duro. Ele foi feito exatamente para proteger o nosso dente. E tem a dentina, que é logo abaixo dele. Ela foi feita para receber sensibilidade de quente, de frio, de duro. Quando você tem um desgaste no dente, você perde o esmalte, que é aquela proteção que a gente tinha para proteger a dentina. Quando você perdeu aquilo, quem fica exposta? É a coitada da dentina. Ela ficando exposta, ela é um pouquinho mais amarela, dá para notar isso em casa, tá? Ela é um pouquinho mais amarela, você vai sentir sensibilidade. Aquele cafezinho que você tomava que não é tão quente, agora vai ficar terrível. Aquele leite... Até molho de tomate. Molho de tomate, qualquer coisa que for quente e frio, Tá. você vai sentir muito mais diferença, tá? Bom, acho que a gente tem muita coisa para falar ainda sobre esse assunto. Preciso chamar o intervalo, a gente vai continuar falando aqui sobre soluções, sobre fatores de riscos, outros agravamentos que o bruxismo pode trazer e vamos também responder dúvidas que vocês mandaram. Então fique ligadinho aqui porque a sua dúvida pode passar aqui já já. Mas eu vou fazer um intervalo, vou até convidar você para dar uma olhada nas redes sociais da doutora Patrícia. Vamos mostrar as redes sociais dela? Rapidinho, odontologia.almeida lá no Instagram. Corre, dá uma olhada, ela tem bastante conteúdo legal, informativo para você se cuidar melhor por aí, tá? Ainda hoje a gente tem o Dr. César falando aqui sobre os robôs e a segurança e a saúde dos trabalhadores. E a receita tá por conta desse creme saudável de chocolate, eu te ensino ainda hoje aqui. Quer dar uma olhada, Lindo, né? Já, já.